caso da menina de apenas 10 anos, grávida, que passou por um processo de aborto induzido. Após ser estuprada pelo próprio tio, ganhou os noticiários de todo o país. A menina sofria abusos há 4 anos e o crime só foi descoberto depois que ela sentiu dores abdominais e foi submetida a exames que detectaram a gestação de 22 semanas. Notícias como essa que a gente acabou de mostrar geram bastante revolta, não é verdade? Principalmente para quem é pai e é mãe. Mas, infelizmente, esses casos são bastante comuns aqui no Brasil. E o último dado do Ministério da Saúde mostra um recorde nos casos de abusos sexuais entre crianças e adolescentes. No total, 32 mil aqui no nosso país. Na grande maioria das vezes, os abusadores são familiares e homens, como tios, avós ou os próprios pais, o que dificulta que o crime seja descoberto. E aí a gente fica se questionando, né? De que forma eu posso evitar que o meu filho ou que isso aconteça com alguém da minha família próxima a mim? É o que a gente vai conversar com a psicóloga Renata Lessa, que vai explicar algumas técnicas e formas de diálogo, como chegar com esse assunto para a criança e qual é a idade ideal para você já começar a ensinar o que pode, o que não pode. Vamos dar uma olhada. A gente pode observar mudanças de humor, mudanças realmente no interesse de brincadeiras, de interesse de brincar com outras crianças, alguns comportamentos também que podem se apresentar mais sexualizados, né, do que o normal, do que aquilo que você já conhece da criança, assuntos ou até movimentos com os brinquedos, resistência para ir para alguns lugares ou casa de algumas pessoas, né? Esses são alguns elementos. Por que a criança não consegue expressar ou não consegue muitas vezes falar? O maior número, né, o número de abusadores, ele se encontra dentro, né, do seio familiar, dentro do contexto familiar. Então, ela imagina que se ela contar isso, ela vai ser a geradora da discórdia familiar, de que os pais vão se separar, vai ter uma briga e que ela vai se separar, ela vai se afastar dessa pessoa que ela gosta. O importante é que desde cedo as crianças tenham uma orientação sobre o assunto. É importante explicar esses limites. Não pode tocar, não pode pegar, né? Eleger quem são essas pessoas. É a mamãe, é o papai, é a vovó. E mesmo assim, se essas pessoas pegarem e você estiver desconfortável, pode falar: mãe, tá machucando, papai, não tô gostando, que também existe essa abertura, né? Mas explicar esses limites do corpo. Explicar também que ela não troque carícias, né? Se deixe ser cariciada na troca de doces e de brinquedos. Falar sobre esse assunto muitas vezes também é difícil para os pais, mas a conversa pode surgir como uma brincadeira, por exemplo. Até uma brincadeira que fazem do sinalzinho, né? Do sinal, é vermelho, é amarelo, é verde, e você determinar de acordo com o corpo da criança onde que é vermelho. Olha, o sinal vermelho, então aqui é para parar, né? Existe o semáforo, né, que é o semáforo das emoções, e a gente pode trabalhar sobre isso, né? Verde é esse comportamento que pode continuar acontecendo. O amarelo é esse que ainda está mais ou menos. E o vermelho realmente é aquilo que a gente combina com a criança de que não pode acontecer. Para a psicóloga, o mais importante é validar as falas e os sentimentos da criança. Se o seu filho chegar contando sobre uma situação, ela precisa ser avaliada. E a criança e o adolescente precisam sentir que podem contar com você. Essa é a mensagem principal, que a gente tenha, construa um espaço de segurança para a criança ou adolescente. O que quer que aconteça com ela, ela possa nos contar, de que a gente vai dar um jeito de resolver, de que mesmo que seja algo que ela não acha que foi legal, que a família unida, né, vai conseguir fazer alguma coisa com isso.